Meus amigos, muito bom dia a todos. Para mim é uma grata satisfação estar aqui na casa de Emmanuel. Caio Barchuto costumava dizer que ninguém vem a um templo doutrinário primariamente para dar. E aqui na casa de Emmanuel a gente sente isso porque nós somos envolvidos por um clima de paz e de amor que eu me sinto refeita. Então eu agradeço ao convite merecido da casa. Espero que o trabalho aqui feito ainda perdure por muitos anos, portanto encorajo os trabalhadores deste santo lugar. Agradeço a presença de todos vocês. Hoje para nós é um dia muito especial, mais do que nunca nós precisamos nos sensibilizar de acender fachos de luzes e de paz para nós primeiramente e também para o nosso país, então eu fico muito feliz por essa oportunidade. Que Jesus, que é o verdadeiro autor das mensagens que nós só descoloridamente repetimos, seja sempre abençoado e esteja nos nossos corações. A mensagem de hoje fala sobre o amor a si mesmo. Desde o Velho Testamento, em especial em Levítico, fala-se sobre amar ao próximo como a si mesmo. Esse não foi um ensinamento ou um mandamento primariamente trazido pelo Cristo. Mas o Cristo revestiu de especial significado o amar ao próximo como a si mesmo, trazendo o alto amor como um pressuposto básico para que nós pudéssemos estabelecer relações saudáveis. E mais do que isso, quando o doutor da lei se acerca do Cristo perguntando quem é o meu próximo, ele narra a parábola do bom samaritano, ensinando-nos que o nosso próximo é aquele que está acerca de nós, independente da posição política, do berço, das escolhas que o faz. É aquele em relação ao qual eu me sinto compadecido de misericórdia. E aí ele conta a parábola do bom samaritano. E o amor a si mesmo é esse movimento que o Cristo demonstrou através de uma experiência crística como ninguém, porque em virtude do alto amor que ele tinha, ele conseguiu ser o espelho perfeito dos ensinamentos e das leis divinas e condensava esse alto amor qual sol ardente, espraiando em relação a toda a humanidade. E nós, que hoje estamos aqui, internados num planeta de provas e expiações, temos no planeta Terra a impressão digital divina do Cristo, porque de acordo com o Espírito Emmanuel, pela obra A Caminho da Luz, ele foi o nosso divino escultor, o arquiteto do orbe que moldou um pedaço de matéria informe e formou a Terra. Portanto, nós estamos impregnados da psicosfera divina do Criador. Acontece que os ensinamentos do Cristo e o amor apregoado pelo Cristo não é um amor banal, um amor no sentido vulgar do termo, como nós estamos acostumados a ver na sociedade na qual vivemos. O amor verdadeiro, o amor legítimo que confere felicidade é aquele amor renúncia, o amor pela porta estreita, o amor que governa os seus próprios desejos em prol de um ideal mais elevado, em prol do cumprimento dos ensinamentos e das leis morais que o Cristo nos trouxe. E esse amor dói. Não dói como, por exemplo, a violência e a agressividade de uma relação doentia, mas dói porque renunciar ao meu próprio ego me causa dor moral. Agir contra os meus próprios desejos e colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas dói. Quer ver uma coisa? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aos pés da cruz, vê o seu filho inocente ser crucificado, posto ao lado de dois malfeitores comuns, constrangidos ao dever, sem nada ter cometido para aquele desfecho. Aquilo dói. Qualquer coração de mãe estaria constrangido, mas ela em momento algum duvida da fé no Criador. Em momento algum blasfema contra Deus. Em momento algum duvida que Deus é um Pai de todos nós e que nos ama acima de qualquer coisa. Ela endereça uma prece a Deus e diz: Senhor, seja feita na vossa serva a sua vontade. E eu fico me perguntando se quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está imbuído do mesmo sentimento que Maria esteve. Quando a gente diz que seja feita a vossa vontade, será que a gente está pensando que ainda que a vontade de Deus seja de contrapor-se aos nossos desejos, nós ainda assim estaremos satisfeitos e felizes
com as deliberações dele a nosso respeito? Seria muita inteligência da nossa parte que sim, porque Deus é muito mais sábio, é a sabedoria infinita em relação a nós, e por Ele muito nos amar, não amor nascido da admiração, porque ainda que nós tenhamos muitas virtudes, nós estamos separados por um abismo em relação à divindade. Deus nos ama exatamente como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas necessidades de melhoria, atabalhoados como nós somos. E se Ele, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se Ele, que é a bondade infinita, vê o nosso valor, por que é que nós não conseguimos nos amar? Se Ele, que tem todas as qualidades perfeitas, consegue ver em nós um valor real que nós temos, por sermos centelhas divinas à sua imagem e semelhança, que motivo nós teríamos para não ter apreço e estima por nós mesmos? É o que a gente vai tentar conversar aqui hoje. E para que fique mais fácil da gente visualizar o auto-amor, eu trouxe uma história que eu acredito que é conhecida pela maioria, para que a gente possa se ver na personagem dessa história. Voltemos às cenas do cristianismo primitivo na época que Jesus habitou entre nós. Ela era uma meretriz, uma mulher de má vida, entregue aos prazeres da carne, nascida em Magdala, e quando ela vê o Cristo, ela se apaixona, porque aquele era o tipo de amor que ela nutria. O Cristo encerra para ela todas as características e virtudes que ela procurava em alguém. Ela tinha uma imensa sede de afeto, que nem o luxo dos patrícios romanos que habitavam sua casa podiam lhe dar. Ela era bonita, escrava dos seus próprios desejos, mas sentia um vazio existencial muito próximo do vazio que nós hoje sentimos. Nunca nós estivemos a tecnologia à nossa disposição de uma forma tão globalizada como agora. E nunca nós nos sentimos tão sozinhos. Nunca a ciência avançou um grau de desenvolvimento como hoje nós temos. E nunca nós padecemos tanto de misérias morais, de angústia, de depressão, de profunda melancolia, descambando para uma depressão, de síndrome do pânico. Nunca foi tão escolhido o suicídio, o desgosto pela vida nutrido até as suas últimas circunstâncias. Portanto, essa sede de afeto de Maria Madalena é também um pouco do vazio existencial que nós sentimos. E ela, quando vê o Cristo, percebe que ele tinha uma fonte de água viva que a abastecia e aplacava a sua sede. Assim como quando Jesus esteve caminhando na região da Samaria, para perto de um posto e pede água para beber a uma senhora. Mulher, dá-me água para beber. Em verdade, mulher, se soubesses quem te pedes água, não seria eu a te pedir, mas você que me pediria água. Pois a água desse poço, quem a toma, voltará a ter sede um dia, mas a água que eu tenho para te dar, nunca mais terá sede. E de forma análoga, Madalena se sente arrebatada pelo discurso do Cristo e ela pensa inclusive em largar tudo que tem. E olha que ela era rica, tinha a abastança material, tudo que ela precisava de material estava ali à sua disposição para a satisfazer. E quantos irmãos nossos que nascem na opulência e na riqueza, cercados de multidões, com a fama temporária, mundana, que passa, e nem assim conseguem se sentir inteiros e felizes. Falta o desenvolvimento do amor a si mesmos. E então, Maria decide conversar com Cristo. Quer ter uma palestra íntima com Ele, quem sabe ser uma de suas discípulas. Ela quer se tornar uma de suas ovelhas. E ela assim o faz. Vai até a casa de Simão Pedro, onde o Cristo parece a esperar. E quem narra essa história é Humberto de Campos, na obra Boa Nova. E quando ela chega, o Cristo a fita com inexcedível carinho,
como um pai para uma filha. E ela começa a falar: Senhor, como tenho padecido todos esses anos entregue às minhas paixões e nunca me senti plenamente feliz. Eu tenho sede, Senhor, eu tenho sede de afeto e vim aqui pedir para vós, para ser uma das ovelhas no reino de Deus. Será que ele me aceita? Uma ingenuidade quase infantil. E o Cristo começa a lhe dizer: Maria, para que sejas feliz, é necessário que vivas o amor renúncia. E isso implica em passar pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e muitos se sentem atraídos por ela. Mas essa felicidade passa. A felicidade que eu tenho para te dar é a felicidade do esforço pessoal, do trabalho íntimo, em que você não vai sempre fazer o que você quer, mas vai fazer aquilo que é certo. Isso é garantia de felicidade, Senhor? Sem sombra de dúvida. E será que Deus me aceita? Eu que sou tão impura, que sou presa das minhas paixões? Maria, Deus aceita-nos a todos. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós instituímos a paternidade divina. O Pai é de todos nós. Nenhum dos seus filhos está relegado ao esquecimento ou ao desprezo desse Pai. Ele é um Pai que concentra nos seus braços amorosos todos os seus filhos, aqueles que nós amamos e aqueles que nós consideramos os nossos adversários. Aqueles que têm convicções políticas para A ou para B e aqueles que pertencem a raças das mais diversas. Todos fazemos parte desse reino divino. Todos somos filhos legítimos de Deus. E o Filho do Homem veio para juntar aquilo que estava perdido. Veio para as ovelhas desgarradas. Portanto, você faz parte, sim, como uma das minhas ovelhas. E então, Maria de Magdala, incentivada e estimulada por aquelas palavras do Cristo, decide vender tudo que tem para dedicar-se integralmente ao serviço aos seus semelhantes. Mas ela pensa que não tem um marido e nem a instituição familiar ela pode honrar, porque abandonou o lar que tinha e não pode ser mãe. E o Cristo mais uma vez lhe diz: Maria, a solitude é opção nossa. Mesmo que você não seja mãe de filhos terrenos, você tem a humanidade inteira para exercitar a maternidade espiritual. Quantos irmãos há carentes de uma maternidade de alguém que os proteja e vele por eles? Quantos irmãos em desamparo? Você pode cuidar de todos eles e ser a sua mãe espiritual. Então Maria retorna e a partir daquele momento decide abandonar a sua vida desregrada para seguir os ensinamentos do Cristo. Mas a tarefa não é nada fácil. Primeiro que despojar-se dos seus bens materiais a deixa numa condição difícil na sociedade. A partir daquele momento ela terá que desenvolver outra atividade profissional para dar cabo do seu próprio sustento. Segundo, que moralmente na sociedade ela não era benquista, ela não era bem posicionada e as pessoas a olhavam com dúvidas. Será mesmo que essa mulher tem a capacidade de ter renascido pelo Espírito e agora é uma outra pessoa, como o apóstolo Paulo? No começo da sua vida, Saulo, um assassino de cristãos, juiz do Sinédrio, foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão. Depois, bate na porta da casa do caminho, pedindo guarida. É estranho, é de se estranhar. Então ela precisou contar com esses olhares contraditórios em relação a ela. Assim também nós. Mesmo dentro da nossa própria família, quando nós decidimos seguir pelo caminho do bem, é possível que nós enfrentemos represálias. Nossos entes queridos, afetos do coração que não nos compreendem. E o que é que a gente faz? Se lembra da paternidade divina. Porque acima dos laços corporais e dos laços consanguíneos, há os laços espirituais. E nós temos uma responsabilidade conosco, em primeiro lugar, dentro da nossa família, honrando
os laços familiares, mas acima de tudo, na sociedade em que vivemos, com todos os nossos irmãos em Deus. Então, Maria de Magdala começa nesse trabalho aos semelhantes. Enquanto Cristo estava vivo, estava tudo muito bem. Mas depois que o Cristo tem o seu momento de paixão, ressurge e a elege como repórter da ressurreição, devemos nos lembrar que ela vai ao sepulcro, vê a pedra deslocada e aparecem alguns mancebos de roupa branca, dizendo que o Cristo vive, e o próprio Cristo lhe aparece e diz: vai, Maria, vai e proclama a boa nova, eu estou vivo. E quando ela vai ter com os apóstolos não acreditam nela. Apareceste o Cristo a ti, mulher de má vida, com todos os apóstolos aqui à disposição, com Maria de Nazaré, a sua mãe, e ele escolhe você para mostrar que nenhum de nós está fadado à perdição eterna, que todos nós temos a capacidade de mudar a marcha dos nossos destinos e das nossas vidas a qualquer momento. Não importa o que fizemos, o amor cobre uma multidão de pecados. E é isso que o Cristo diz: vai, mulher, ama com toda a potência do seu coração, porque o amor cobre a multidão de pecados. Só que após esse tempo que o Cristo retorna aos cimos do progresso e os seus apóstolos começam a sair 2 a 2 para a propagação evangélica, ela se sente sozinha. Eles não querem levá-la consigo por conta da sua reputação. E ela se vê numa situação difícil em que precisa dar cabo da própria sobrevivência e sem a colaboração de nenhum amigo. E é nesse momento que em Dalmanuta se aproxima uma legião de leprosos. Homens e mulheres com nome no livro dos mortos, que a política local houvera lavado as mãos e que para eles fazia parte de uma escória da sociedade, que eram completamente inúteis, relegados ao abandono. Maria se lembra das palavras do Cristo, que ela poderia não ser mãe, tendo gerado no seu próprio ventre, mas ela podia ser mãe pelo coração. Maria começa a tratar os leprosos, falando dos ensinamentos de Jesus para eles, devolvendo fé e esperança naqueles rostos macerados, muitos sem um pedaço de carne, porque a lepra faz isso, acaba despojando pedaços de carne viva enquanto a pessoa ainda está vivendo. É uma doença muito triste. E ela continua nesse serviço de assistência sem importar-se consigo. E aí nós paramos e pensamos: que amor próprio é esse, que esquece das próprias necessidades e ameaça até contrair a mesma doença por falta de cuidados de higiene para entregar-se nos serviços semelhantes? Quando nós pensamos nos cristãos primitivos que se entregavam por um ideal, o próprio Cristo que abandona os cimos superiores para internar-se num planeta denso, que espécie de alto amor é esse que não pensa nas próprias necessidades primeiro? É um alto amor na sua plenitude, e é esse o significado dos ensinamentos do Cristo. Amamos tanto o nosso estágio espiritual que queremos sempre escolher a melhor parte e entregar-se a um ideal, renunciar completamente às minhas necessidades. Este é o legítimo amor, o sacrifício de nós mesmos. Porque se nós formos considerar o alto amor segundo uma linguagem materialista, o alto amor é andar de salto e com uma roupa de grife. O alto amor é andar com a carteira cheia de dinheiro e num carro de luxo. Mas se nós nos dizemos revivescentes do cristianismo primitivo, se nós nos auto-intitulamos cristãos, significa que devemos copiar como dá, na medida de nossas possibilidades, aquilo que o Cristo nos trouxe. E a proposta do Cristo é essa: entrega total.
Saulo precisou ocupar os mais altos cargos no Sinédrio. Ele teve tudo: prestígio, riqueza, vindo de uma família bem posta na sociedade, mas sentia um vazio tão grande que ele precisava deslocar a sua agressividade, assassinando todo e qualquer cristão que lhe passasse pela frente. Quando ele vai a Damasco, não é para fazer propaganda da lei de Moisés, era para caçar Ananias, um cristão que houvera dado lenitivo na hora final da morte da sua noiva Abigail. E quando ele vê Jesus, o Cristo lhe aparece, e naquele momento ele vê que mancada ele estava cometendo, chamando o Salvador do seu maior inimigo. Aquele era o momento do despertar, assim como a visão de Maria em relação a Jesus foi o momento do despertar dela. Maria, portanto, percebe que lá para as tantas o seu corpo estava cheio de manchas violáceas. Ela houvera contraído lepra, sozinha, sem ninguém. Ela pensou: essa é a porta estreita que o Cristo me advertiu. E ela continua nessa propagação e decide ir a Éfeso, onde estava Maria de Nazaré, vivendo junto com João Evangelista, porque pressentia que estava próximo da sua morte. E ela precisava ir ter com os seus amigos dos bons tempos. Com muito sacrifício ela vai e desencarna por lá mesmo. Mas antes de desencarnar, no momento culminante da sua dor, quem é que lhe aparece? O Cristo, envolvendo-a naqueles sentimentos e vibrações cristalinas e superiores, dizendo: vem, mulher, os teus muitos pecados lhe foram perdoados, porque você muito amou. Veja que Maria Madalena soube escolher o melhor para si como espírito. Muitos consideram que a vida que ela tinha era o legítimo amor próprio. Se eu amo e não me ama, a vida que segue, a fila anda. Eu não preciso me humilhar pelo amor dos outros. E ela vai convertendo esse significado ao longo da sua existência. Assim também nós. Nós vemos reencarnando e tendo experiências uma após a outra. Aquilo que o Cristo chamou a Nicodemos de renascer pela água. Estamos vendo o reino de Deus, porque temos a experiência de retornar à pátria espiritual e voltar ainda mais uma vez para o corpo físico e renascer pelo Espírito. Será que esse nós estamos cumprindo? Essa é a proposta do alto amor. Mudar de conduta, vigiar os nossos pensamentos. Numa época tão conturbada como essa, de dissensões, um momento de tensão pairando sobre nós, a vigilância nunca foi uma lição mais adequada. Vigiar os nossos pensamentos, porque assim como nós temos uma espiritualidade, os nossos mentores espirituais, os bons espíritos que não cansam de nos banhar e espraiar vibrações positivas, intuições iluminadas, há também uma densa sombra que está cercando a Terra e que se acerca de nós, fruto da soma da psicosfera individual de cada um de nós. Não somos coitados, mas está no nosso querer, na nossa força de vontade, modificar essa ordem de coisas, como a própria Maria Madalena fez no decorrer da sua vida. Pode deixar. Pode. E aí nós vamos entender que o alto amor, na verdade, é um alto encontro. Como é que nós podemos nos amar? Parece ser uma tarefa difícil. Trazendo para o nosso dia a dia, seria basicamente nós exercitarmos a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz de progredir bastante nessa vida e de me ver desvencilhado das tentações? E aí a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo.
conhecendo quem nós somos, amando o divino que há em nós, é a forma mais eficaz da gente descobrir os recursos que temos para mudar a nossa vida em primeiro lugar e depois a do mundo. Veja que nem o Cristo, esse sol de excelentíssima grandeza, um espírito puro que chegou no ápice da perfeição relativa que é dada a uma criatura, teve a pretensão de mudar o mundo, pelo menos não com quantidade. O Cristo se preocupava com a qualidade da sua mensagem. A revolução que o Cristo propunha era uma revolução interior. O amor que ele era revestido era um amor à autonomia, de conferir responsabilidade individual. E tanto é por isso que ele esteve por um curto tempo entre nós, como um semeador, lançando as sementes e o bom fermento para levedar as nossas massas. E o que é que nós temos feito desses ensinamentos? É esse o nosso trabalho, utilizar esses ensinos para agora nós desenvolvermos esse autoencontro e nos analisar. E aí Kardec, após essa resposta do conhece-te a ti mesmo, faz uma outra pergunta visando facilitar o nosso trabalho. Tudo bem, nós reconhecemos que conhecer a nós mesmos é uma verdade absoluta e temos mesmo que empreender esse desiderato. Mas será que dá para esmiuçar melhor? Será que dá para dar mais detalhes sobre como a gente pode fazer isso? E é Santo Agostinho quem responde: fazei aquilo que eu fazia quando estive na terra. Todas as vezes antes de dormir, passava em revista os atos mais marcantes do meu dia. Mas nessa resposta de Santo Agostinho tem um detalhe especial. Não é apenas fazer uma retrospectiva, como alguns canais de televisão fazem no último dia do ano. É analisar as nossas intenções por trás. Por que eu reagi com agressividade quando aquele irmão me injuriou? O que de tão absurdo ele falou para que eu tomasse aquilo como uma afronta absurda? E ao invés de fazer o que o Cristo me exorta, se alguém me bater na face direita, dele também a esquerda, eu fiz como Pedro, que quando Cristo foi preso, desembainhei a minha espada e decepei a orelha do soldado. O que é que o outro faz que mexe comigo? E veja como é importante a gente viver em sociedade. Nenhum de nós irá exercitar o alto amor sozinhos. Eu posso desenvolver-me intelectualmente sozinha. Basta uma boa conexão à internet. Com ela eu tenho acesso a uma enormidade de livros. Mas para que eu possa desenvolver-me moralmente, necessariamente eu preciso do outro. Como é que eu vou saber se eu tenho dificuldade para perdoar e uma facilidade extrema de guardar mágoas, se o outro não me ofender? Como é que eu vou saber se o meu temperamento é irritadiço ou calmo, se o outro não falar algo que me desestruture? Como é que eu vou praticar a caridade, se o outro não tiver necessidade para que eu possa o assistir? Como é que eu vou amar ao outro, se eu não me amar? São essas as questões. Portanto, no trato com o outro, nós estamos convivendo com o objetivo de descobrir quem nós somos. Quando eu perco a paciência com alguém que é chato, difícil, como a gente gosta de dizer, difícil não é ele, sou eu. Porque se ele estivesse com Cristo, você acha que o Cristo sairia do sério? Jamais. Ninguém deve nos controlar. Ninguém deve ter o poder de ser o autor da nossa própria felicidade. Ninguém deve nos desestruturar. Somos nós que damos carta branca para que o outro mexa com as minhas emoções. Somos nós que permitimos. Por isso, o amor a si mesmo. Quando eu me amo, eu me conheço, sei dos meus problemas, das minhas imperfeições e tomo todas as cautelas para que eu possa me melhorar e contornar essas más inclinações. Foi esse, então, o tom da resposta de Santo Agostinho. E ele disse mais: se Deus me chamasse nesse momento,
eu teria o que temer? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Não que a gente viva assustado achando que a morte está no nosso encalço, mas nós não sabemos quando seremos chamados. E quando nós formos chamados, como estaremos perante a nossa própria consciência? Quando nós voltarmos ao mundo espiritual, nós estaremos despojados do corpo físico. E o lugar para onde nós vamos será aquele que a nossa mente plasmar em derredor dos nossos passos. Por isso a oração e vigilância. A minha psicosfera individual forma a minha primeira casa. A primeira morada das muitas que há na casa do Pai é a morada mental. Aquilo que eu penso, aquilo que eu nutro, o que eu falo e o que eu faço. É lá onde eu estou e é para lá que eu vou, sobretudo na hora da morte. Portanto, analisar os nossos pensamentos é algo inteligente de nossa parte com fins à evolução e o progresso como espíritos. E Santo Agostinho diz mais: se tiveres dificuldade de qualificar as suas próprias ações, veja como Santo Agostinho nos conhecia, né? Não tem problema não. Analise o que você fez e o que você faz na pele de outro. Porque nós temos em geral essa argúcia de no outro identificarmos o erro ou o acerto, mas o erro do que o acerto, é verdade. E em nós, em geral, a gente coloca uma pena mais branda. Não, mas isso que eu fiz foi por um deslize, esses pequenos equívocos da marcha, não é nada demais. E aí Santo Agostinho diz isso: se eu condeno essa ação no outro, em mim ela também é condenável, porque Deus é justo e Ele não pode utilizar dois pesos, duas medidas. E nesse movimento é que nós vamos refletindo sobre os nossos atos, verificando quais as virtudes que nós já possuímos, porque as temos, e verificando também as nossas sombras. Sigmund Freud, autor da psicanálise, ele costumava dizer que nós temos mecanismos de fuga do ego. É o nosso ego querendo se proteger e viver de uma forma confortável. O ego faz parte da nossa personalidade, mas é apenas uma parte muito superficial de quem nós verdadeiramente somos. E ele dizia que um dos mecanismos de fuga era justamente a negação. Eu, orgulhosa? De jeito nenhum. Egoísta? Tá louco. Egoísta é você que está achando que eu sou egoísta. A negação é esse mecanismo de eu nem pensar naquilo, como se, não pensando no mal, ele deixasse de existir. Só que nós temos que entender que o mal que há em nós faz parte de quem nós somos. O instinto, ele não é necessariamente ruim. Pelo contrário, é pelo instinto que nós estamos vivos. A lei de conservação, ela precisa do instinto de manter-se preso à vida. Cada um de nós, pelo menos em sua consciência, não vai se maltratar e dar cabo da própria vida, a menos que esteja passando por tormentos íntimos, mentais, muito graves. Cada um de nós nos ama. Isso é uma condição natural. Acontece que a gente se esquece. Portanto, eu não tenho que extirpar o mal, como Cristo assim disse. Quando Cristo conta a parábola do joio e do trigo, é exatamente isso que ele quer dizer. Um senhor de terras planta o trigo no seu campo. E em um determinado momento, ele se distrai ou adormece. E vem o inimigo e planta o joio junto. E então os servos desse senhor lhe perguntam: Senhor, devemos extirpar o joio para retirá-lo da plantação? Não. Deixai crescer os dois juntos. Porque se retirar agora, o bom trigo pode também ir junto com o joio. Deixai-os crescer. E quando o trigo estiver maior e mais viçoso, aí sim, a gente pega o joio e atira-o às trevas. Assim também nós. O mal ainda há em nós, fruto das nossas más escolhas. E é por isso que o exercício de auto-amor é um exercício de olhar para as nossas sombras com carinho, sem autoflagício. Nós hoje colhemos o mal que plantamos.
Allan Kardec diz isso na obra O Céu e o Inferno. O espírito padece das suas próprias imperfeições. Nós só sofremos, em outras palavras, porque nós nos afastamos da lei divina. Portanto, nesse exato momento, nós já estamos colhendo os frutos amargos que plantamos para nós mesmos. Mas o grande desafio é o que nós seremos daqui por diante, porque o nosso futuro está nas nossas mãos nesse instante. Aquilo que nós empreendermos agora, o trabalho que nós fizermos em prol do bem, em prol do nosso próprio aperfeiçoamento, de nos aproximarmos da lei divina, é passar por essa porta estreita que irá nos garantir a felicidade eterna. É o amor renúncia que Jesus aconselhou Maria Madalena. E para que a gente faça isso, é necessário que a gente perceba que tudo tem um tempo. Veja que Deus não nos violenta a ninguém. Ele compreende que a gente ainda faz más escolhas, porque a gente não está amadurecido psicologicamente o suficiente. E Ele tem paciência para conosco. Não é à toa que Ele nos presenteia com diversas reencarnações, o suficiente para que possamos verdadeiramente evoluir. Nós aqui, em geral, não temos paciência para conosco. E aí, perante as primeiras dificuldades, principalmente depois que abraçamos a doutrina espírita, em que a gente ganha consciência para aquilo que estávamos fazendo de errado, a gente se autopune, eu não deveria mais pensar isso, desejar isso ou fazer aquilo. Calma. São anos de prática, pensando mal, fazendo mal. Leva um tempo para a gente se acostumar a fazer o bem. E ter essa paciência para conosco, perseverar enquanto outros desanimaram e desistiram, é o que vai ser a garantia da felicidade futura, essa disciplina que nós precisamos empreender. Ouvir a opinião dos outros também é exercitar o auto-amor, mas dar à opinião alheia o justo lugar que lhe cabe. Muitos de nós, principalmente nessa sociedade atual, estamos sendo convidados a aparecer, postar, buscar curtidas, comentários, ser ovacionados por todos. Jesus foi apedrejado. Quando ele aparece na sacada junto com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos diz: eis o homem, a população o encheu de impropérios e apupos. E espiritualmente, como estava Jesus? Herodes era aclamado pela multidão. E espiritualmente, há um abismo imenso entre Herodes e Jesus. O que eu quero dizer? A opinião do outro é importante, porque nós vimos que a lei de sociedade é uma das leis morais, está lá no Livro dos Espíritos. Eu preciso do outro, mas eu preciso analisar aquilo que o outro diz sobre mim. Ele pode ter razão, mas pode não ter. E por mais que o outro me ame e ache que eu sou a 8ª maravilha do mundo, isso não faz de mim a 8ª maravilha. Eu preciso ter senso crítico, e isso também é querer me aperfeiçoar, querer me amar e querer evoluir. E não esquecer, todos nós somos espíritos imortais. Ainda que temporariamente sejamos a mãe de fulano, o pai de cicrano, esposo, esposa de Beltrano, nós somos espíritos temporariamente com esses papéis sociais. E temos no nosso espírito o genoma das virtudes. Ou seja, as virtudes estão em potencial no nosso espírito para que a gente possa desenvolvê-las. Portanto, se eu não me conheço e se eu não olho para os meus recursos, eu não posso ter a condição de trabalhar com eles. Eu não tenho essa ideia de quem eu verdadeiramente sou, além dessas máscaras sociais. Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, tem uma frase que eu acho muito preciosa quando ela vai falar sobre o amor próprio. Ela diz assim: o amor próprio dá a exata dimensão daquilo que se é, de como se encontra e de quanto se necessita realizar. Veja o Cristo. As pessoas chamavam Cristo Mestre, Senhor, Messias,
e ele não admoestava ninguém. Com aquela pseudo-humildade, sabe? Mestre, imagina. Ele sabia o seu valor. E ele sabia verdadeiramente que ele é o Salvador, o Filho do homem, o ungido. Mas quando o mancebo rico se acerca dele e fala: mestre, vós que sois bom, ele o admoesta. Não. Bom, só Deus. Reconhecer o nosso justo valor é ter um sentimento de amor próprio, não se desvalorizar. O Cristo sabia o seu valor, mas ele nunca utilizou esse alto valor moral que ele tinha para humilhar quem quer que fosse. Pelo contrário, ele dizia: o Filho do homem veio para servir, não para ser servido. E ele demonstra isso no lava-pés. Já eram os momentos finais, próximos à sua paixão. Ele decide se reunir com seus discípulos ao redor da mesa para a última ceia. Após a ceia, faz o ritual do lava-pés. O Salvador levanta-se da mesa, depõe do seu manto e amarra na cintura, condição que era feita pelos escravos. O Salvador, se comportando como um escravo de pescadores, cobradores de impostos e comerciantes comuns, pessoas imperfeitas como nós, mostrando que humilhar-se é exaltar-se perante a espiritualidade. E aí ele se porta como escravo e começa a lavar os pés dos discípulos. Humberto de Campos, nessa mesma obra que citamos, Boa Nova, vai citar Pedro, numa generosidade quase infantil, lhe diz: não, Senhor, os meus pés não. Sois o Messias, vai lavar os meus pés? E o Cristo olha para ele com tanta candura e repete essas palavras: o Filho do homem veio para servir, nos mostrando que nós somos os servos do Cristo, mostrando que nem ele, que tem essa altivez moral, se opôs ao trabalho, a fazer o bem pelos nossos semelhantes, a despeito de quem fosse, mesmo que o outro não nos compreenda, mesmo que o outro não nos ame, não goste da gente, nos odeie. Nós precisamos dar ao outro o direito de nos odiar. Mas nós, que somos discípulos do Cristo, não temos o direito de odiar. Temos o dever de amar. Porque se nós já temos conhecimento da doutrina do Cristo, que é uma doutrina do amor ao próximo como a si mesmo, como é que eu vou odiar o outro? A menos que eu me odeie. Mas a minha primeira missão é para comigo. E eu não posso exercer a minha missão e evoluir se eu me odiar. Se algum de nós ainda se odeia, é hora de parar por aqui. Exercitar esse amor por si mesmo. Porque nós, meus amigos, já vencemos muitas batalhas. Espíritos amigos, espíritos bons, que são os nossos mentores, nossos anjos de guarda, advogaram ao nosso respeito. Funcionários como fiadores da nossa reencarnação, confiando que nós vamos sair daqui melhores do que chegamos. E é digno, é honroso que a gente restitua, por gratidão a esses espíritos, o melhor trabalho que a gente puder. Eles não pedem a nossa perfeição, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. Eles pedem apenas o nosso esforço. Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro, diz que capricho é fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. É isso que os mentores esperam de nós. Capricho. Dentro das nossas atuais circunstâncias, vivendo na família que nós vivemos, ninguém nasce na família errada. Deus não erra de endereço. Nós nascemos na conjuntura ideal para que pudéssemos evoluir. Aquilo dali, o retrato dos nossos familiares, é o retrato do que a gente precisa melhorar em nós. E entender isso é entender que a gente precisa se esforçar nesse aprimoramento íntimo para honrar a Deus
e sair depois para fora do nosso lar, distribuindo esse amor. Se a gente observa a violência e a intolerância na sociedade, isso é fruto daquilo que nós estamos vendo dentro das famílias. E o que nós estamos vendo dentro das famílias é fruto do que nós somos internamente. Quando eu brigo com alguém, significa que eu mesmo estou brigando comigo. Tem uma música que diz: o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Veja o Cristo, um Cordeiro de Deus, manso, pacífico. Pedro desembainha a espada tentando protegê-lo para ele não ser preso. E o que é que ele fala? Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que matar pela espada, por ela perecerá. É necessário que se cumpram as Escrituras. Acaso eu me oporia a sorver o cálice que Deus me deu? O Cristo sabia a missão que ele tinha, sabia para que ele tinha vindo. E o seu reino não é um reino dos imperadores poderosos que tentam controlar e tentam subjugar as pessoas. É um reino de paz. Deus quer que nós aprendamos a escolher cada vez melhor. Ele teria muitos recursos para colocar a paz sobre a terra, mas que mérito nós teríamos? Ele nos enche com o livre-arbítrio para que a gente tenha responsabilidade, autonomia e mérito. Porque se nós aprendermos a fazer boas escolhas, nos tornaremos anjos, e isso será mérito integral nosso, sem nenhuma ajudinha de Deus. Ele não quer que ele seja o responsável pela nossa evolução. Ele ajuda nos encorajando a tomar o caminho certo, como uma criança que está começando a andar. Engatinha, levanta, dá os primeiros passos, daqui a pouco cai no chão de novo, logo depois engatinha mais, tenta andar. O que é que os pais fazemos? Incentivamos, encorajamos, dizemos muito bem para os primeiros passos, damos uma mãozinha disfarçada que ninguém vê, até que o ser vai tendo a segurança por si mesmo. Agora eu já posso andar mais longe. E chega um momento que recusa a nossa ajuda. A gente vai para dar a mãozinha, dá um tapa na mãozinha. Assim também somos nós. A espiritualidade superior nos incentiva para que a gente possa caminhar para frente. Mas os recursos são internos. E eles já fazem parte dessa centelha divina que nós somos. Portanto, meus amigos, observar-nos com amor é, sobretudo, observar-nos sem autoflagício, sem punições e também sem autopiedade, sem autocomiseração. Nós não somos coitadinhos. Nós chegamos até onde chegamos, fazendo as escolhas que fizemos, dentre as opções que tínhamos. E se hoje nós temos menos opções, é porque outrora tínhamos mais fartas, e por misericórdia divina ele cerceou o nosso livre-arbítrio, para que a gente não delinquisse mais. E em geral a gente reclama quando a gente vive uma vida, por exemplo, financeiramente apertada. Vai saber se no passado tivemos acesso ao poder e às riquezas e prodigalizamos, utilizamos mal. Ao invés de multiplicar os recursos para servir a muitos, embolsamos aquele recurso ao nosso próprio favor. E hoje, por misericórdia divina, vivemos uma vida mais apertada para que a gente possa dar valor e saber usar melhor o recurso. Tudo isso são mecanismos que a divindade nos utiliza. Nos olhar como coitados acaba nos afastando da responsabilidade que efetivamente nós temos. Veja que quando os doutores da lei levam a mulher flagrada em adultério para Jesus e lhe dizem: mestre, pela lei, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Vós, porém, o que dizeis? Qualquer coisa que o Cristo dissesse poderia ser revertido contra ele. Então, mais uma vez, conhecedor da natureza humana como ninguém,
ele diz: aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra, dando a cada um a responsabilidade de refletir sobre o que tem errado. É como se perguntasse: ok, essa mulher foi flagrada em adultério, cadê o adúltero? Porque ela não adulterou sozinha. E naquele momento ele coloca todos nós a refletir sobre o que nós temos feito e sobre as escolhas que nós temos feito com responsabilidade. Porque quando eu assumo a responsabilidade, o problema agora é meu, eu pego a cota que me cabe, eu consigo agir. Eu não posso escolher pelo outro. Por mais que eu ame o outro demais, e alguns de nós, é o que nós vemos hoje, estamos em relacionamentos doentios achando que vamos mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Por mais que eu ame muito o outro, ache que o melhor para ele é outra coisa, ele tem direito divino de escolher o que quiser. Quando nós somos pais, enquanto os filhos estão sob nossa tutela, nós somos responsáveis, inclusive, por direcioná-los. Temos o dever de educá-los moralmente, de enchê-los de recursos para que eles possam escolher melhor. Mas até para os filhos, chega um momento que eles se emancipam e que já fazem a coisa pela própria cabeça. E a gente entrega a Jesus que os oriente. É aí que vem o exemplo que arrasta. Porque palavras o vento leva, mas o exemplo fica para sempre. Vede Jesus, ele que foi um exemplo vivo de tudo que ensinou. As leis divinas estavam refletidas em cada pequeno ato do Cristo. Esse exemplo fica para sempre. É por isso que até hoje a gente se lembra dele, como se ele estivesse aqui, e ele de fato está. O Cristo permanece entre nós. Somos nós que ainda não estamos tendo capacidade de vê-lo ou fomos perdendo essa capacidade ao longo do tempo. E aí, meus amigos, o exercício desse alto amor, que bem se vê, não é um exercício fácil, mas é um exercício plenamente possível. Muitos de nós vemos com distância os ensinamentos divinos, mas viver o amor do Cristo é algo intangível, ideal, utópico. É porque a gente está querendo viver da forma como ele viveu, sendo que nós ainda somos imperfeitos. Viver o Evangelho na sua mais pura essência é a meta. E enquanto a gente não tem condições de vivê-lo em 100%, a gente pode dar uma percentagem relativa. Viver 30%, 60%, como dá. Isso é o cristianismo. Cristianismo é exemplificar na minha vida o Evangelho na medida das minhas possibilidades, mas me esforçando para isso. Vejamos que a caridade, conforme Jesus a entendia, conforme está em O Livro dos Espíritos, começa com benevolência para com todos. E isso é possível de ser feito na nossa atual conjuntura. Tratar os outros com benevolência é tolerar quando alguém fala uma besteira, sem reagir agressivamente, calando-se. É eu tolerar que o outro me injurie sem querer devolver a pancada. Receber alguém com um sorriso, ao invés de fazer um muxoxo. Mesmo que eu não ame a pessoa como amo um filho, respeitar. Porque o outro tem a condição e tem o direito de viver, como eu também tenho, e de ser feliz. E eu respeitar e ver essa igualdade nas minhas condições e direitos no outro também, é exercitar a lei de Deus. E isso a gente já dá para fazer. Nem que eu precise chamar o meu adversário, o meu suposto inimigo, para minha casa jantar comigo. Mas se eu por acaso encontrá-lo, eu não preciso estapeá-lo. Posso agir com tolerância. A tolerância, algo tão esquecido nos dias de hoje. Quanta intolerância ao contraditório, quanta intolerância religiosa, quanta intolerância de todo jeito. Porque em geral a gente acha que a gente que é o certo, pensa o certo, faz o certo, e o outro tem que pensar conforme a nossa cartilha. Nem Jesus,
que tinha a cartilha perfeita, não violentava ninguém. Ele convidava. Quando ele começou seu messianato, chama um a um os seus apóstolos. Fez o convite ao jovem rico que queria dar a vida eterna. Convida Nicodemos, doutor da lei, que o procura, querendo saber o que é o reino de Deus. Convida Maria Madalena, como dissemos aqui hoje, para que ela abandonasse esses desejos, esses prazeres sensoriais e entregasse o seu coração ao Divino Espírito Santo. Ele só convida. A gente aceita, se quiser. E o Cristo tem feito diversos chamados. Olha quantos chamados estão aqui nessa mesa. Cada uma das obras da codificação espírita é uma iniciativa para esmiuçar esses conhecimentos há mais de 20 séculos. Muito tem chegado até nós de mensagens edificantes, de ensinamentos, através das palestras, através das reflexões que nós fazemos. Mas o quanto de aproveitamento disso nós temos feito na nossa vida? Amar-se é ser nós mesmos, o Evangelho vivo. Porque qual de nós não quer ser feliz? Qual de nós não quer viver em plenitude? E a plenitude só é obtida quando nós empreendemos esse esforço pessoal e seguimos os ensinamentos do Cristo. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, queremos lembrar que Jesus viveu o amor a Ele mesmo, à medida que Ele se entregava ao próximo e à própria humanidade. Joana de Ângeles vai dizer isso na obra Garimpo de Amor. Jesus tinha tanto amor por si mesmo, ele dizia que o seu alimento era fazer a vontade de Deus. E ele se regozijava tanto em ser um filho legítimo, criado à imagem e semelhança e perfeito, que ele decidiu ter conosco, colocar os seus pés divinos no charco lamacento da imperfeição, sem conspurcar-se, por amor. Como, por exemplo, o Bezerra de Menezes, tendo condições evolutivas de ter experiências apenas em mundos superiores, espírito bom que ele é, decide, por amor, continuar preso à crosta terrestre, ajudando-nos, nós que somos enfermos da alma, os seus irmãos de retaguarda. Nós também, quando tivermos desenvolvido este amor até essas últimas instâncias, sentiremos um sentimento irresistível de atração para ajudar aqueles nossos irmãos que estamos em retaguarda. Para isso, o trabalho. Não nos é pedido nada demais, apenas o esforço para que a gente possa dominar o nosso querer. Vamos pensar nos pedidos que temos feito todas as noites nas nossas preces costumeiras. Se Deus atendesse todos os pedidos que nós estamos fazendo, será que nós estaríamos bem? É justamente por não atender que Ele muito nos ama. Porque a gente precisa ainda disciplinar aquilo que a gente quer. E disciplinando isso, a gente vai alcançar o amor na sua essência mais pura e mais cristalina. O amor que o Cristo desenvolveu e nos exortou. Nos lembremos do último mandamento que Ele nos deixou. E mais um mandamento eu vos dou: amai-vos, como eu vos amei. Para isso, é imprescindível que nós possamos amar a nós mesmos em primeiro lugar. Esse amor desenvolvido dentro de nós vai espraiar e contaminar a todos que estão ao nosso redor. Eu agradeço pela oportunidade, um bom domingo a todos e muito obrigada.